sol impiedoso do velho oeste banhava a terra árida com um manto de ouro queimado, revelando a crueza de um mundo onde a sobrevivência era uma dança diária com a morte. Em meio a essa vastidão, o povo de Caetano erguia-se como uma ilha de dignidade e tradição. Caetano, o mais respeitado entre eles, era um guerreiro cujo nome era sinônimo de honra e força. Sua pele, curtida pelo sol e pelo vento, e seus olhos, que pareciam abrigar a vastidão do deserto, contavam a história de um homem que vivia para seu povo. A cada passo que dava, a terra parecia curvar-se em respeito e o vento sussurrava seu nome. A vida de Caetano era uma tapeçaria meticulosamente tecida com dever e tradição. Sua união com Esmeralda era a peça central dessa tapeçaria. Um casamento de almas fortes, construído sobre o respeito mútuo e a responsabilidade. Esmeralda, uma mulher de fibra e resiliência, era o pilar da sua casa e o coração da sua família. Ela representava tudo o que era familiar e seguro, a estabilidade de um mundo que ele conhecia e entendia. No entanto, por mais completa que parecesse sua vida, havia um silêncio em seu coração, uma melodia que ele nunca tinha ouvido, mas que, no fundo, sabia que lhe faltava. Ele vivia a vida que se esperava dele, uma vida que era uma continuação da história de seus ancestrais. Mas o destino, com sua ironia cruel e suas reviravoltas inesperadas, estava prestes a rasgar essa tapeçaria de dever e respeito, e o que ele encontraria do outro lado seria um amor tão avassalador que questionaria tudo o que ele conhecia sobre si mesmo e sobre o mundo. O presságio dessa mudança chegava com o vento, um sussurro de algo novo e perigoso, uma melodia que pela primeira vez ele estava prestes a ouvir. A vida de Caetano era uma rotina ininterrupta de caça, rituais e responsabilidades. Ele passava os dias sob o sol escaldante, rastreando a caça nas planícies áridas e protegendo sua tribo dos perigos que espreitavam nas sombras do deserto. Ao retornar, para sua tenda, era recebido pelo calor e pela serenidade de Esmeralda, cuja presença era um bálsamo para sua alma cansada. Ela era a personificação da força tranquila, uma mulher que entendia o peso da responsabilidade de um guerreiro. Em suas conversas, eles não precisavam de muitas palavras, pois o respeito e a compreensão mútua preenchiam o espaço entre eles. No entanto, em meio a essa vida de dever e honra, uma sensação de vazio se instalava em seu peito, um eco de algo que ele nunca havia tido a chance de sentir. A solidão que o acompanhava era a solidão de um homem que vivia uma vida que, embora honrada, não era inteiramente sua. Ele via a alegria nos olhos de outros membros da tribo, o riso desinibido das crianças, e sentia-se um espectador, preso a um papel que o definia, mas não o completava. Sua vulnerabilidade era a ausência de paixão, o silêncio de uma canção que nunca fora cantada. Esse isolamento emocional, embora sutil, era uma rachadura em sua armadura de guerreiro. Era o ponto de fragilidade que o destino usaria para começar sua obra, a ferida que seria aberta para que uma nova forma de cura pudesse entrar. Era o presságio de uma mudança radical, a promessa de que a vida, por mais que ele a tivesse planejado, tinha planos maiores e mais perigosos para ele. Em uma tarde quente, enquanto rastreava um rebanho de bisões perto da fronteira de seu território, um evento singelo, mas significativo, começou a desenhar a nova direção de sua vida. Ele se deparou com um riacho escondido, um fio de vida que corria por entre as pedras secas do deserto. A água, fresca e límpida, era um milagre em meio à aridez. E foi lá que ele a viu pela primeira vez. Isabela. Ela não era de sua tribo, e seu olhar não trazia a resignação que ele esperava ver em uma escrava. Em vez disso, havia uma esperança indomável,
um fogo que queimava por trás de seus olhos castanhos. Ele a observou de longe, um guerreiro acostumado a decifrar a natureza. Agora fascinado por um enigma humano, ela cantava para si mesma, uma melodia baixa e triste, mas cheia de uma doçura que tocava o silêncio do coração de Caetano. Aquele som era a melodia que ele nunca soube que lhe faltava, a canção que ressoava com a solidão em seu peito. Ele viu em sua presença uma beleza que não era apenas física, mas de uma alma que se recusava a ser quebrada. O estigma que a marcava como escrava desapareceu em seus olhos. E o que ele viu foi apenas uma mulher, forte e vulnerável ao mesmo tempo. Sua vida, até então tão rigidamente definida, parecia começar a se expandir, a rachar sob a pressão dessa nova visão. Ele sentiu uma atração que não era apenas de curiosidade, mas de um reconhecimento profundo, como se a alma dela estivesse chamando pela sua. A partir daquele dia, Caetano encontrava-se cada vez mais perto do riacho escondido, não por caça, mas por uma necessidade que ele mal entendia. Ele a observava de longe, um espião silencioso, e a via tecer cestos, cantar suas canções tristes, e às vezes simplesmente contemplar o horizonte com uma expressão de anseio. Ele nunca se aproximou diretamente, não ousava quebrar a mágica desse encontro silencioso. Em uma de suas observações, ele viu um cavalo se aproximar. O cavalo de Silas, o cruel proprietário de Isabela. A mudança no rosto dela foi instantânea. A esperança deu lugar ao medo, e a doçura de sua melodia foi substituída por um silêncio amedrontado. Caetano sentiu uma raiva que nunca havia sentido antes. A visão da injustiça e da crueldade despertou algo nele. Uma necessidade de proteção que transcendia o dever para com sua tribo. Ele se escondeu nas sombras, observando Silas humilhar Isabela com palavras cruéis. E a semente de um conflito externo foi plantada em sua alma. A fragilidade dela e a brutalidade dele acenderam um fogo em Caetano, um fogo que ele não poderia apagar. Ele sentiu o peso da dor de Isabela como se fosse sua, a vulnerabilidade dela ecoando a sua própria, a dor da alma que ansiava por liberdade. A partir daquele momento, a solidão de Caetano não era mais a solidão de um homem que vivia a vida dos outros, mas a solidão de um homem que estava prestes a embarcar em uma jornada perigosa, uma jornada que colocaria seu amor, sua honra e sua vida em risco. A desconfiança inicial de Isabela era um muro de dor e cautela, construído por anos de sofrimento. Em sua primeira aproximação, Caetano não usou palavras. Ele sabia que as palavras eram vazias, em um mundo onde as promessas eram facilmente quebradas. Em vez disso, ele usou gestos, a linguagem universal da compaixão. Ele a observou de longe um dia, enquanto ela tentava consertar uma cerca de arame farpado, e notou o corte em suas mãos. No dia seguinte, no mesmo local, ele deixou um pequeno frasco de uma erva curativa, uma pomada que sua tribo usava para feridas. Isabela encontrou o frasco e, por um momento, seus olhos se encheram de lágrimas de surpresa e gratidão. Era um gesto simples, mas que transmitia uma mensagem clara. Eu te vejo. Caetano, escondido entre os arbustos, observou a lenta aceitação de Isabela. O medo em seus olhos foi substituído por uma curiosidade cautelosa. Ela não sabia quem ele era, mas sabia que ele não era como os outros. Em outro encontro silencioso, ela estava sentada à beira do riacho, com a cabeça baixa em desespero. Caetano, sem se aproximar, tocou uma melodia suave em sua flauta de osso, a mesma melodia que ele havia ouvido a cantar. O som preencheu o ar, uma ponte invisível entre suas almas. Isabela levantou a cabeça, procurando a fonte do som, e uma pequena chama de esperança brilhou em seu peito. Aos poucos,
A desconfiança dela foi se dissolvendo como a névoa matinal sob o sol. A cada pequeno gesto de bondade, a cada melodia que ele tocava, a presença de Caetano começava a se infiltrar em seu mundo solitário, preenchendo as rachaduras da sua alma. O riacho escondido tornou-se o santuário deles, o único lugar onde podiam ser eles mesmos, livres das amarras de suas vidas. Aos poucos, as palavras começaram a vir. Eles conversavam sobre as estrelas, sobre as lendas de seus povos, sobre a saudade que sentiam de suas casas. Isabela, com sua paixão pela vida e seu espírito indomável, era um farol em meio à escuridão da vida de Caetano. Ela o ensinou sobre as plantas que cresciam em sua terra natal, e ele a ensinou sobre as constelações que guiavam seu povo. Ele notou a cicatriz em seu pulso, a marca da escravidão, e um nó se formou em sua garganta. Ele não precisou de palavras para expressar sua dor e sua raiva, apenas tocou a cicatriz com a ponta dos dedos, um gesto de respeito e empatia. Isabela, por sua vez, notou a melancolia em seus olhos, a sombra que a honra e o dever lançavam sobre ele, e tocou-o com a mesma compaixão. A conexão entre eles não era apenas de paixão, mas de uma compreensão profunda e silenciosa. Era como se suas almas, perdidas em mundos diferentes, tivessem finalmente encontrado seu lar uma na outra. Em cada encontro, o isolamento que ambos sentiam começou a diminuir, e o medo de Caetano de se afastar de sua tribo foi substituído por uma nova coragem, a coragem de amar. Eles se tornaram a metade que faltava um do outro, a canção que ressoava em seus corações, a esperança que os mantinha vivos em um mundo de injustiça e dor. A partir desse momento, a metáfora da água no deserto tornou-se central para a relação deles. Caetano e Isabela eram como duas sementes plantadas em um solo árido, e o amor deles era a única fonte de água que os mantinha vivos. A cada gota de carinho, a cada raio de esperança, eles floresciam juntos, transformando a paisagem estéril de suas vidas em um jardim secreto de emoções. A gratidão de Isabela, que antes era uma chama tímida, tornou-se um incêndio que iluminava a alma de Caetano. Ela o via não apenas como um guerreiro, mas como um homem de compaixão e dignidade. A presença dele era um lembrete constante de que a bondade ainda existia, mesmo nos cantos mais escuros do mundo. E a gratidão de Caetano por Isabela era a gratidão de um homem que havia encontrado a melodia que faltava em sua vida. A cada sorriso dela, a cada olhar de seus olhos castanhos, ele sentia que estava se tornando um homem melhor, um homem mais completo. A presença dela não apenas o libertava do isolamento, mas o libertava das correntes invisíveis de sua própria vida, as correntes do dever sem paixão. A paixão deles era o catalisador que os unia, a força que os empurrava para uma nova vida. Era uma paixão que transcendia o desejo, uma paixão que era uma fusão de almas. Eles se tornaram um no outro, e a cada toque, a cada beijo, o mundo ao redor deles desaparecia, restando apenas o eco de suas almas, unidas em uma sinfonia de amor proibido. A relação deles aprofundou-se em segredo, um refúgio de paz em um mundo hostil. Em seus encontros secretos, eles não eram mais Caetano e Isabela, o guerreiro e a escrava. Eles eram apenas um homem e uma mulher, unidos por um amor que desafiava todas as convenções. Eles falavam sobre seus sonhos, sobre o futuro que eles ousavam imaginar juntos. Isabela sonhava com a liberdade, com a possibilidade de viver uma vida sem medo e sem correntes. Caetano sonhava com uma vida onde o amor e a honra não estivessem em conflito, onde ele pudesse ser o homem que amava e o guerreiro que seu povo precisava. Mas o mundo lá fora não os deixava esquecer quem eles eram. Os olhares de desaprovação da tribo de Caetano, as ameaças
Veladas de Silas, o cruel proprietário de Isabela, eram sombras que pairavam sobre eles. No entanto, em seu refúgio secreto, eles eram fortes. A cada dia, eles se tornavam mais resilientes, mais determinados a lutar por seu amor. A presença de um no outro era a sua armadura, a sua espada, a sua única esperança em um mundo que queria vê-los separados. E assim, o amor proibido entre eles se tornou uma força incontrolável, uma paixão que se recusava a ser subjugada. Uma paixão que, em breve, seria testada de uma forma que eles nunca poderiam ter imaginado. A jornada de aprendizado de Caetano com Isabela começou com a redescoberta do mundo através de novos olhos. Ele, o guerreiro que lia as pegadas dos animais e o movimento do vento, agora aprendia a ler as emoções humanas e a beleza que se escondia nas coisas mais simples. Isabela, com sua conexão profunda com a natureza e sua herança ancestral, o ensinou a ouvir a terra de uma nova maneira. Ela mostrou a ele as plantas que curavam não apenas o corpo, mas também a alma, as ervas que aliviavam a dor do luto e do medo. Juntos, eles aprenderam a linguagem dos pássaros e a dança das estrelas. Caetano, que via o deserto como um campo de batalha, começou a enxergá-lo como um mestre, um professor de resiliência e paciência. As dunas, que antes eram apenas obstáculos, agora se tornaram metáforas para a vida, ensinando que, mesmo após a tempestade, a areia sempre se acalma. O sol, que antes era um inimigo, agora era um lembrete da força da vida, da luz que sempre retorna. Não importa o quão longa seja a noite, Caetano aprendeu a colher a água do orvalho e a encontrar oásis escondidos. E em cada descoberta, ele sentia que estava encontrando uma nova parte de si mesmo. Ele redescobriu a voz de sua própria alma, um som que havia sido silenciado pelo peso de sua honra e seu dever. A transformação de Caetano não era apenas externa, mas uma profunda mudança interior. A presença de Isabela, com sua sabedoria e seu amor, o libertava de antigas dores e ressentimentos. Ele havia sido criado para ser um guerreiro, um protetor, e a vulnerabilidade era vista como fraqueza. Mas, com Isabela, ele aprendeu que a verdadeira força reside na compaixão e na capacidade de amar. Ele começou a cantar para ela canções de seu povo que ele nunca havia compartilhado com ninguém. Em cada nota, ele sentia a libertação de uma dor antiga, o alívio de um fardo que ele carregava desde a infância. A voz dele, que era um instrumento de comando em batalha, agora era um instrumento de amor e paz. Isabela, por sua vez, encontrou sua própria voz, silenciada pela escravidão. Aos poucos, ela começou a compartilhar suas histórias, as lendas de seu povo e os segredos de sua cultura. Eles se tornaram um no outro, uma união de duas almas que se curavam mutuamente. A relação entre eles não era apenas de amor, mas de respeito, lealdade e propósito mútuo. Eles se tornaram professores um do outro, guias espirituais que os levavam a uma nova vida. Caetano, o guerreiro, encontrou seu propósito não em lutar, mas em amar. A relação de Caetano e Isabela tornou-se um refúgio para ambos, um espaço sagrado onde podiam ser autênticos e vulneráveis. O respeito entre eles era tão profundo que transcendia as barreiras de suas culturas e origens. Eles eram um testemunho vivo de que o amor verdadeiro não conhece fronteiras nem preconceitos. Caetano, o guerreiro, aprendia a cada dia a ser um homem melhor, a usar sua força não para dominar, mas para proteger. E Isabela, a escrava, encontrava em Caetano a força e a coragem para se libertar, para lutar por sua própria dignidade. Eles se tornaram a esperança um do outro, a prova de que a vida, por mais dura que seja, sempre oferece a chance de um novo começo. O amor deles era um jardim secreto que eles regavam com carinho e dedicação.
Um jardim que, em breve, seria ameaçado por um mundo que se recusava a aceitar a beleza da diversidade. A conexão deles era o que os mantinha vivos, o que lhes dava a força para enfrentar o que estava por vir. E em meio a essa jornada de aprendizado, Caetano e Isabela se tornaram um testemunho da capacidade humana de superar o insuperável, de encontrar a luz na escuridão e de transformar a dor em uma força de transformação. Caetano, o guerreiro, estava em um caminho de autodescoberta. Ele não era mais apenas o protetor de sua tribo, mas o protetor de um amor que desafiava todas as regras. O deserto, que antes era seu lar, agora se tornava um teste de sua nova força. Ele aprendeu a ler os sinais da natureza, a prever a tempestade antes que ela chegasse. Ele aprendeu a ouvir o vento, que sussurrava histórias de amor e esperança. E o mais importante, ele aprendeu a ouvir a si mesmo, a voz de seu coração, que o guiava por um caminho perigoso, mas necessário. A cada encontro com Isabela, ele se tornava um homem mais completo, mais humano. Ele não tinha medo de sua vulnerabilidade, porque sabia que era essa vulnerabilidade que o tornava forte. Ele sabia que a verdadeira força não reside na ausência de medo, mas na capacidade de enfrentá-lo por amor. E essa nova força, esse novo propósito, era o que ele precisava para enfrentar o conflito que se aproximava. O conflito que testaria não apenas sua força física, mas sua dignidade, sua compaixão e sua lealdade. O conflito que o levaria a uma prova de fogo, uma prova que ele estava pronto para enfrentar. O conflito que há muito tempo pairava como uma sombra, finalmente se materializou. Silas, consumido pela ira e pelo preconceito, descobriu o amor proibido de Caetano e Isabela. Ele, um homem que via pessoas como propriedades, não podia tolerar a ideia de que uma de suas posses pudesse amar e ser amada. A notícia se espalhou como um incêndio, e o preconceito da comunidade, tanto a de Silas quanto a de Caetano, se levantou como um muro de ódio. As palavras de Silas, cheias de veneno e desdém, ecoavam na vila, acusando Caetano de trair sua tribo e sua esposa por um pedaço de gado. A comunidade de Caetano, que antes o respeitava, agora o via com desconfiança e vergonha. Esmeralda, a mulher de fibra e resiliência, enfrentou a humilhação em silêncio, mas seus olhos, antes cheios de respeito, agora estavam cheios de dor. Caetano se viu em uma encruzilhada. Ele podia fugir com Isabela, mas isso significaria abandonar seu povo e sua honra. Ou ele podia ficar e lutar, mas a luta não seria contra um inimigo comum, mas contra o preconceito e o ódio que ameaçavam destruir tudo o que ele amava. A prova de valor de Caetano não seria em um campo de batalha, mas no campo de batalha do coração humano, onde a compaixão e a dignidade seriam suas únicas armas. O confronto de Caetano com Silas foi dramático e tenso. Não foi um duelo de força bruta, mas um duelo de dignidade e honra. Caetano, com sua nova força, não se rebaixou ao nível de Silas. Ele não usou a violência, mas a sabedoria que havia aprendido com a natureza e com Isabela. Ele se levantou na praça da vila diante de todos e não negou seu amor por Isabela. Ele falou com o coração, com a voz que havia redescoberto e contou a todos sobre a beleza da alma de Isabela, sobre a esperança indomável que ela trazia para o mundo. Ele não a defendeu como uma escrava, mas como uma mulher, uma pessoa, um ser humano com o direito de amar e ser amada. Ele falou sobre a honra de sua tribo, não como uma honra de sangue, mas como uma honra de espírito, de proteger os fracos e de lutar pela justiça. Silas, por sua vez, tentou humilhá-lo, insultando-o e a Isabela, mas as palavras de Caetano eram mais fortes que as palavras de Silas. As pessoas da comunidade, que antes o desprezavam, começaram a ouvi-lo.
Eles viram a verdade em seus olhos, a dignidade em sua postura, a compaixão em sua voz. E aos poucos, o muro de preconceito começou a desmoronar. A comunidade, que antes via Caetano como um traidor, começou a ver a sua transformação e a sua coragem. Eles viram um guerreiro que, em vez de usar sua força para lutar, a usava para proteger a dignidade e a honra de uma mulher que não era de sua tribo. Eles viram em Caetano um novo tipo de líder, um líder que liderava com o coração e não com a espada. Eles viram a coragem de Isabela, que se levantou ao lado de Caetano, sem medo, sem vergonha, pronta para lutar por seu amor. As reações da comunidade foram de respeito e admiração. A humilhação de Esmeralda deu lugar ao orgulho, pois ela viu em seu marido um homem que era mais do que um guerreiro, um homem que era um ser humano completo. O confronto com Silas não terminou em violência, mas em uma vitória moral para Caetano. Ele não apenas protegeu Isabela, mas também a honra de seu povo, provando que a verdadeira honra reside em defender aqueles que amamos, independentemente de sua origem ou de seu status. E assim, o evento selou a posição de Caetano na comunidade, não apenas como um guerreiro, mas como um líder, um mentor, um homem que sabia que a verdadeira força não reside na força física, mas na força do coração. Após o confronto, Caetano não apenas protegeu Isabela, mas também abriu os olhos de sua comunidade para o poder da compaixão e da aceitação. Ele não apenas lutou por seu amor, mas lutou por um mundo mais justo. A comunidade, que antes estava presa em suas tradições e preconceitos, começou a se abrir para a ideia de que o amor não conhece barreiras. O amor de Caetano e Isabela tornou-se um símbolo de esperança, um lembrete de que a força mais poderosa do mundo não é a força da espada, mas a força do coração. Caetano, o guerreiro, tornou-se o guardião de um novo tipo de paz, a paz que nasce da aceitação e do respeito. A comunidade de Caetano e a de Isabela, que antes eram inimigas, começaram a construir pontes, a aprender uma com a outra. E em meio a tudo isso, a voz de Caetano, que era a voz da honra e da coragem, tornou-se a voz da esperança. Ele não apenas superou o insuperável, mas também ajudou sua comunidade a superar. E assim a história de Caetano e Isabela se tornou uma lenda sobre o poder da compaixão e da dignidade humana. Pós a tempestade, a comunidade se reergueu com um novo propósito. Caetano, o guerreiro que se tornou o guardião da compaixão, assumiu um novo papel. Ele não era mais apenas o líder que liderava as caças e as guerras, mas o mentor que guiava as almas de seu povo. Seu legado não foi construído com vitórias em batalha, mas com pontes de entendimento entre culturas. Ele passou a ser o elo entre sua tribo e os forasteiros, um exemplo vivo de que o respeito mútuo e a dignidade humana transcendem as diferenças. Ele e Isabela se tornaram os contadores de histórias, compartilhando as lendas de seus povos, tecendo uma nova tapeçaria de culturas. A voz de Caetano, que antes era apenas uma ferramenta de comando, agora era a voz da esperança, um farol de luz que iluminava o caminho para o futuro. Sua história se tornou um testemunho da capacidade humana de superar o insuperável, de encontrar a luz na escuridão e de transformar a dor em uma força de transformação. O impacto duradouro das ações de Caetano e Isabela reverberou por toda a comunidade. A aceitação e a compaixão se tornaram as novas tradições, e a união entre eles se tornou o alicerce de um novo mundo. O legado de Caetano não era apenas para sua tribo, mas para todas as pessoas que se recusavam a se curvar ao ódio e ao preconceito. A sua história tornou-se uma lenda sobre o poder da compaixão e da dignidade humana. A mensagem de sua vida era clara.
A verdadeira força não reside na força física, mas na força do coração. O amor de Caetano e Isabela tornou-se um símbolo de esperança, um lembrete de que a vida, por mais dura que seja, sempre oferece a chance de um novo começo. Eles provaram que o amor pode superar qualquer obstáculo, que a compaixão pode curar qualquer ferida e que a dignidade humana é um direito inalienável. A história deles era um hino à resiliência, um poema à coragem e uma canção à esperança. A conclusão da história de Caetano e Isabela é um testemunho da capacidade humana de superar o insuperável. A verdadeira força não reside na força física, mas na força do coração, na capacidade de amar e de ser amado. A história deles é um lembrete de que, mesmo nos cantos mais escuros do mundo, a luz do amor e da compaixão pode brilhar. O legado de Caetano é um legado de esperança, um legado que nos ensina que a dignidade humana é um direito inalienável e que o preconceito e o ódio nunca podem prevalecer sobre o amor. Sua história é uma prova de que a vida, por mais dura que seja, sempre oferece a chance de um novo começo. Se esta história te tocou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhuma das nossas próximas jornadas de superação. E para continuar se inspirando, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora e descubra outra história real sobre o poder da resiliência humana. Obrigado pela sua companhia. Que você leve um pouco dessa coragem para o seu dia. Até o próximo vídeo.